Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje, ainda no conteúdo de reações múltiplas, vamos passar para a parte 2, onde a gente vai discutir um pouco sobre os modos de contato. Então vamos nessa. Quando a gente fala de reações múltiplas, a gente tem uma necessidade maior de especificar as características do nosso sistema. E a partir desse momento, a conversão passa a não ser mais suficiente para que a gente consiga avaliar o desempenho da nossa reação e caracterizar de forma eficiente o nosso sistema. A gente vai precisar de alguns outros parâmetros de desempenho adicionais para que a gente consiga avaliar os nossos processos. A gente vai continuar se utilizando da conversão, só que é um fator que a gente já utiliza desde a primeira unidade, vocês já estão habituados. Ela diz respeito aí à quantidade de um determinado reagente que é consumido ao longo da transformação. E a gente vai inserir aí dois novos conceitos, tá? O conceito de rendimento e o conceito de seletividade. O rendimento ele diz respeito à quantidade de um dado produto formado em relação à quantidade de um dado reagente que é consumido em uma determinada reação. E a seletividade, ela verifica se existe a possibilidade de várias reações ocorrerem simultaneamente no nosso sistema a partir de um determinado reagente. A gente vai comparar as características de um determinado produto desejado em relação a um produto indesejado. Vamos ver matematicamente quais são as representações desses termos. No ponto de vista matemático, a conversão ela é dada diretamente, exatamente como a gente vinha calculando na nossa primeira unidade, com XA igual a NA0 menos NA dividido por NA0. O rendimento, ele é dado por NJ menos NJ0, onde esse NJ representa o número de mols de um produto J na nossa reação, dividido por NA0 menos NA, que é a variação aí do número de mols do reagente dentro do nosso sistema. O NJ0 normalmente é zero, tá? Mas ele é colocado aqui, ele aparece aqui como um termo, justamente para que a gente possa descartar alguma eventual quantidade de produto que eu tenha no meu sistema ao início da minha reação. A outra definição, que é a seletividade, normalmente ela vai correlacionar aí, como eu disse, o produto desejado em relação a um produto indesejado. Nesse caso, estou representando o produto desejado como L e o produto indesejado como P. Então, a gente vai ter essa variação do número de mols do produto desejado em relação à variação do número de mols do produto indesejado. Aqui, eu já peço a atenção de vocês, porque a gente tem algumas definições diferentes na literatura para rendimento e seletividade. Então, toda vez que vocês forem utilizar desse termo, é sempre interessante que vocês coloquem a fórmula que vocês utilizaram para efetivamente realizar o cálculo, ou até mesmo a referência de qual você obteve a sua fórmula. Ainda considerando sistemas com múltiplas reações, vamos considerar que a gente tem esse sistema aqui abaixo apresentado, onde a gente tem um reagente A, que tem dois caminhos reacionais. Ele reage com constante cinética K1 para dar origem a um produto R, onde R é o produto desejado para esse sistema, e o outro caminho com uma constante cinética K2, onde ele forma um produto S, e esse produto S é um produto indesejado desse sistema. Com essas características e considerando que a gente tem essas expressões de taxa aqui para a reação de formação de R e para a formação de S, a gente pode dividir essas taxas, fazer um RR dividido por RS. Isso aqui implica em uma divisão da variação do número de mols do produto R em relação à variação do número de mols do produto S, de forma que a gente vai chegar a um K1 sobre K2 que multiplica CA elevado a alfa1 menos alfa2. Se a gente observar essa relação e verificando que R é o nosso produto desejado, a gente consegue facilmente identificar que o interesse é que o maior valor possível para essa relação seja alcançado. Se o maior valor possível for alcançado, sistematicamente teremos as maiores produções de R possíveis para o nosso sistema. Essa relação que vocês estão vendo aqui apresentada, ela tem um nome muito específico e muito recorrente dentro da engenharia das reações químicas. É o conceito de seletividade instantânea, que a gente vai usar aí de forma recorrente ao longo da nossa disciplina. Então, retornando, já definindo aqui o termo de seletividade instantânea como esse S minúsculo, a gente pode assumir que ele vai ter uma dependência aqui com dois fatores, basicamente. A gente tem uma dependência da temperatura, que está aqui imputada dentro das características das constantes cinéticas K1 e K2, e uma dependência com a concentração do reagente A ao longo da nossa reação. Então, a gente pode considerar, primeiro, que essa razão K1, K2, que é uma resposta direta ao comportamento da temperatura no nosso sistema reacional sobre a seletividade instantânea,
E a segunda, a concentração de A, que vai ter um efeito também direto sobre essa característica de seletividade instantânea. Então vamos ver primeiro como a gente consegue, manipulando concentração, chegar em alterações de valores de seletividade instantânea, e depois como a gente consegue, aí, variando efeitos de temperatura, chegar nessa seletividade instantânea maximizada para a nossa reação de interesse. Então vamos começar primeiro, sobre a influência da concentração. A concentração ela tem influência direta sobre o comportamento da seletividade instantânea, a gente acabou de ver ali na fórmula. O nosso objetivo aqui é aproveitar essa influência da concentração do componente reagente A para maximizar a característica de formação do nosso produto desejado ao longo do nosso processo. Então, o que é que a gente tem de observação geral para esse tipo de sistema? Primeiro, que uma alta concentração de reagentes favorece a reação de maior ordem dentro do nosso sistema. Uma baixa concentração de reagentes favorece a reação de menor ordem dentro da natureza do nosso sistema. E para reações que têm a mesma ordem, a gente tem ali um sistema que não possui efeito da variação da concentração sobre a distribuição dos produtos. Essa resposta fica sendo dependente única e exclusivamente dos efeitos das constantes cinéticas e da temperatura que ali dentro está inserida. Então, seguindo essa característica, se a gente tiver um α1 maior que α2 para a nossa reação, a gente vai observar que com valores maiores de concentração de A resultam em maiores seletividades instantâneas. Se o valor de α1 for inferior ao valor de α2, menores valores de concentração do reagente A resultam em maiores valores de seletividade instantânea. Então, observe que dependendo da característica do comportamento cinético da nossa reação, a gente vai ter que variar essas características da concentração do componente A para assim conseguir determinar as melhores seletividades dentro do nosso sistema. Estão disponíveis já no canal algumas discussões adicionais sobre esse tema relacionadas a essas características de efeitos de concentração sobre seletividade instantânea. Isso está disponibilizado em uma aula adicional sobre esse tema. Tá, professor, mas como conseguimos manter essa característica de concentração alta, de concentração baixa dentro do nosso sistema? Isso é feito através do que a gente conhece e chama de modos de contato, tá? Por exemplo, imagine que eu tenho uma reação de um reagente A e um reagente B, e eu quero manter as duas concentrações altas, tanto a de A quanto a de B no meu sistema. Imaginando que eu estou operando em uma forma descontínua, ou seja, um reator batelado, o que eu vou fazer para que garantir essa alta concentração de A e de B, obviamente misturar os dois em alta concentração simultaneamente dentro do meu reator. Se eu desejar manter as concentrações tanto de A quanto de B baixas, o que é que eu vou fazer? Adicionar pequenas quantidades de A e de B simultaneamente ao meu reator e de forma muito calma, muito lenta, fazer uma adição muito continuada desse componente e lenta ao longo do tempo. E se eu quiser manter a concentração de A alta e a de B baixa, o que eu vou fazer é ter um tanque onde eu tenho a quantidade do reagente A que eu desejo processar, e a ele eu vou adicionando pequenas quantidades aí do reagente B. Imaginando aqui já ainda outras formas de modo de contato, dessa vez para operações contínuas, se eu quiser manter A e B altos, o que eu devo fazer em um reator contínuo do tipo tubular é fazer a alimentação simultânea do componente A e do componente B. Em um reator do tipo CSTR, continuamente agitado, eu vou fazer as alimentações simultâneas de A e B no primeiro reator da minha bateria e vou seguir com essa concentração o mais alta possível ao longo do escoamento aqui da bateria de reatores CSTR. Se eu quiser manter tanto A quanto B baixo, o que eu devo fazer é trabalhar, obviamente, com reator CSTR de grandes dimensões, onde a concentração vai se reduzir instantaneamente, assumir a composição que é a composição da saída pela definição característica operacional desse tipo de equipamento, e assim eu vou garantir baixas concentrações tanto de A quanto de B na estrutura reacional do meu reator. Se eu quiser manter A alto e B baixo, em um reator tubular eu posso fazer alimentações segregadas aqui de componente B ao longo do comprimento do meu reator, e em uma bateria de reatores CSTR o que eu posso fazer é fazer adições de pequenas parcelas de B ao longo de cada um dos reatores da minha série, da minha bateria. Então, para deixar as coisas um pouco mais claras, vamos ver um exemplo muito simples aqui, onde dois reagentes A e B interagem entre si por meio dessas duas reações que vocês estão vendo aqui. 2A mais B forma X com constante cinética K1 e A mais B forma Y com constante cinética K2. Vamos imaginar e supor que as nossas taxas de reação sejam dadas por R1, K, concentração de A ao quadrado, concentração de B, e R2, K2, concentração de A, concentração de B.
Determinando a seletividade instantânea e assumindo que X é o componente desejado, eu posso escrever que K1, concentração de A ao quadrado, concentração de B, dividido por K2, concentração de A, concentração de B, é essa seletividade instantânea. Daqui eu posso simplificar os termos de CB e CA, resultando em K1 dividido por K2, concentração de A. Olhando para essa relação, a gente consegue verificar que para que eu maximize o valor da minha seletividade instantânea, eu claramente devo trabalhar aí com valores de concentração elevada do reagente A. E além disso, obviamente, o reator escolhido deve garantir que essa característica da concentração de A seja presente no meu sistema. Então, se eu escolher trabalhar aí com um reator contínuo, é muito interessante que eu trabalhe com um reator do tipo tubular. Se eu for trabalhar com um reator do tipo tanque, eu tenho que trabalhar com um reator aí operando na região de baixa conversão para garantir essa alta concentração de A e essa manutenção da seletividade instantânea no sentido da formação do produto desejado, que no caso desse sistema é o componente X. Agora, entendidos aí com o efeito da concentração, vamos conversar um pouco sobre o efeito da influência da temperatura, tá? Normalmente, as duas reações, para esse caso simples que a gente está considerando aqui, vão ter energias de ativação diferentes, de forma que a gente pode alterar o valor dessa relação K1, K2, por meio de uma escolha adequada da temperatura na qual a nossa reação, o nosso sistema reacional vai ser operado. Então, imaginando isso de forma gráfica, imaginem que a gente tem essa linha tracejada para a constante cinética K1 e essa linha sólida para a constante cinética K2. Vamos imaginar na nossa relação que a gente tem o produto desejado, a reação desejada, sendo a reação representada pela constante cinética K1 e a reação indesejada pela constante cinética K2. Dessa forma, se eu tiver que a energia de ativação da reação 2 é maior que a energia de ativação da reação 1, é interessante que eu me utilize de temperaturas reacionais mais baixas. Se o contrário for verdade, se eu tiver energia de ativação para a reação 1 maior que a energia de ativação da reação 2, é interessante que eu me utilize de temperaturas mais altas. Então, a característica da temperatura está diretamente relacionada com a característica da energia de ativação de cada uma das reações existentes no meu sistema. E da onde vem matematicamente essa relação? Desse tipo de relação que a gente está vendo aqui. Então, eu vou pegar a constante cinética K1 com sua definição para uma lei de Arrhenius e a mesma coisa eu vou fazer para a constante cinética K2. Dividindo K1 sobre K2, a gente chega nessa expressão que vocês estão vendo aqui, que é o fator pré-exponencial, a razão dos fatores pré-exponenciais, que multiplica a exponencial de menos E1 menos E2, energia de ativação da reação 1 menos energia de ativação da reação 2, dividido por RT. Vamos supor, então, que a energia de ativação da reação 2 é maior que a energia de ativação da reação 1. Dessa forma, ao utilizar temperaturas mais baixas, eu maximizo o valor dessa relação K1, K2, aumentando progressivamente o valor da seletividade instantânea do meu processo. Da mesma forma, se a energia de ativação da reação 1 for maior que a energia de ativação da reação 2, eu devo usar temperaturas mais altas. Com esses valores de temperaturas mais altas, eu maximizo esse valor dessa razão, K1, K2, aumentando assim, por sua vez, o valor da seletividade instantânea da minha reação desejada. Aqui é preciso que a gente faça um adendo, tá? É preciso muita atenção em reações que são processadas em fase gasosa, porque a temperatura ela tem influência direta sobre a concentração, Vamos assumir o comportamento mais simples possível, que é o comportamento do gás ideal. Vocês devem recordar que a concentração do componente A seria a pressão parcial de A dividido por RT. Dessa forma, observem que diretamente a gente tem o efeito da temperatura sobre a concentração. Então, algumas vezes, ao maximizar o efeito térmico, o efeito da temperatura para uma reação, a gente gera um efeito indesejado na concentração, que gera um impacto negativo ao longo do comportamento da reação, não fazendo que eu alcance o resultado desejado no comportamento da minha seletividade instantânea do meu processo. Então, para o caso onde a gente tem situações onde a energia de ativação é maior para a reação 1 do que para a reação 2, o aumento da temperatura é desejável, a gente acabou de ver isso no nosso slide anterior, mas esse aumento na temperatura também é responsável por provocar uma diminuição da concentração de ar. Então é importante ter cuidado para esse tipo de sistema, especialmente se para o caso que a gente estiver analisando, o valor de alfa1 for maior que de alfa2, porque aí a diminuição da concentração de ar vai desfavorecer a seletividade instantânea do produto desejado. Um efeito muito similar ao que a temperatura ocasiona no nosso sistema pode ser conseguido e obtido através da escolha de um catalisador adequado, que promova seletivamente a reação de interesse no nosso sistema com múltiplas reações.
né? Então, a gente vai ainda estudar essa parte catalítica ao longo da nossa unidade 3, mas tenha em mente que normalmente é mais interessante fazer essas alterações por meio de uso de catalisador do que por meio de características de temperatura, especialmente quando a gente trata de reações que ocorrem em fase gasosa. Por fim, vamos ter aqui as considerações gerais desse tópico, tá? O que temos aí de observações e experimentações ao longo dos anos. Primeiro, para esse tipo de problema, a distribuição de produtos é determinada pela resolução das equações de balanço de massa das espécies químicas. A gente já viu alguns exemplos destinados a essa análise. A gente se aproveitou da estrutura MATLAB para resolver problemas para reator batelado e para reator tubular, para que vocês verifiquem esse tipo de comportamento. Para a determinação do volume do reator ou do volume da mistura reacional, normalmente não vai ser suficiente, né, que a gente utilize apenas dados de conversão. A gente vai ter que recorrer também a parâmetros como rendimento global e rendimento instantâneo, de forma a maximizar, né, não só a conversão do reagente, mas também a produção do nosso produto desejado para o nosso sistema, para o nosso processo. E no caso de reações em paralelo, a escolha do tipo e do arranjo dos reatores já passa a não ser tão simples quanto era antes, como no caso que a gente tinha apenas uma reação acontecendo no nosso sistema. Tá? A gente vai precisar aí compreender algumas características operacionais para a partir daí determinar qual vai ser a característica do reator que a gente vai empregar ou do arranjo de reatores que iremos empregar. Então aqui a escolha não é mais tão simplista como era para os casos de sistemas com reações simples. Então, pessoal, com isso finalizamos esse conteúdo aí da parte 2, da unidade 2 da nossa disciplina. Estamos falando ainda sobre o tema de reações múltiplas. Na próxima aula a gente encerra esse conteúdo, a gente vai ver um exemplo clássico aí de reações múltiplas, que são as reações poliméricas. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar, estão aqui as formas de contato. E a gente se encontra na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!